Sejam todos bem-vindos a esse super podcast dentro do canal Meu Médico Especialista. E você que está aí nos assistindo, tem acompanhado o nosso canal, sabe que aqui nós só trazemos médicos que são especialistas na sua área de atuação. E hoje eu estou muito feliz de receber aqui o Dr. Alexandre Petreca. E vai ser a primeira vez que eu converso com um cirurgião pediátrico. Nunca tinha tido essa oportunidade de algumas especialidades a gente acaba repetindo, né? E a sua é a primeira. Eu estou muito feliz, doutor, de você estar aqui com a gente poder contar um pouco da sua história, né? O objetivo desse canal foi justamente mostrar para o público o grande diferencial do médico especialista, o tempo de formação, o que precisa para se tornar um especialista, como é a carreira de um médico especialista, o que ele precisou abrir mão, estudar, se dedicar para se tornar um especialista. E eu acredito que hoje vai dar um assunto muito bacana, porque nós estamos aqui com um cirurgião que opera crianças. Então, quer dizer, uma coisa que é muito mais aí delicada, porque eu vou perguntar depois para o doutor, logicamente, né? Das idades, né? Tudo que acontece, ele vai contar um pouco para nós. Obrigado, doutor, sua presença aqui, viu? Eu que tenho que agradecer a oportunidade de trazer um pouco dessa especialidade que às vezes é desconhecida da maioria das pessoas, né? A maioria da população às vezes entende que o cirurgião de adultos é que vai operar uma criança e, na verdade, não é assim, né? É uma especialidade à parte dentro da cirurgia. E é bom poder mostrar para a população geral, para os pais principalmente, para os avós, também, que existe um cirurgião que ele é totalmente formado e dedicado a atender os nossos pequenos. É um mundo à parte e que nem o Dr. Arion de Caio Paulino, que é um mestre que me levou para esse lado, sempre disse, a criança não é um adulto pequeno, a criança é um mundo à parte, tem que ser cuidada como um mundo à parte. Então, Renato, muito obrigado por dar essa oportunidade para a gente. Muito bom. Pessoal, eu vou falar um pouquinho aqui, é lógico que o currículo completo do doutor é mais extenso, mas eu vou trazer algumas informações aqui de forma mais resumida sobre o currículo dele, tá bom? Então, o doutor, ele é formado em medicina pela Faculdade Unesp de Botucatu, residência em cirurgia geral também na Unesp, lá em Botucatu. Sim. Doutor, se tiver alguma coisa aqui, nós estamos batendo um papo, você me corrige aqui, sem problema, tá? Tá tudo certinho. E também residência em cirurgia pediátrica aqui na FAMERP, em São José do Rio Preto. Bom, já é uma formação muito diferenciada, né? Por conta dessas faculdades aqui, né? E especialmente por conta da nossa FAMERP também, que é uma das melhores faculdades de medicina do Brasil. A Unesp também, Botucatu não fica atrás. E atualmente o doutor responde pelo serviço de cirurgia pediátrica em 3 instituições. Sim. O Hospital da Unimed de Votuporanga, isso. Santa Casa de Votuporanga e o Hospital da Beneficência. Não, no Alsta. No Alsta, em São José do Rio Preto. Isso, tá. Isso, sou professor adjunto na Faculdade de Medicina da Unifev, Votuporanga também. Sou preceptor da residência de cirurgia geral da Faculdade de Votuporanga. Então, é uma dedicação que a gente vem trilhando, não só dentro da área de atuação da cirurgia, mas também dessa área acadêmica, que é um segmento que eu realmente tenho muito interesse, uma área que eu gosto muito, porque eu entendo que a formação dos novos médicos é uma necessidade da população brasileira e é minha responsabilidade, como dos outros colegas especialistas, em transmitir esse conhecimento e dar esse segmento na formação de bons médicos para estar atendendo a nossa população. Doutor, bom, a gente, dentro desse podcast, um dos objetivos é contar um pouco da história, contar um pouco da carreira, né? Eu queria que você falasse como a medicina entrou na sua vida. Aqui já passamos mais de 20 podcasts aqui, muito legal, né, Vitor? O Vitor tem acompanhado comigo e cada um tem uma história, né? Então, por exemplo, alguns já falaram que os pais eram médicos, outros não, que não tinha nenhum médico, o pai era professor, outros teve uma médica que contou que com 5 anos ela brincava com uma boneca grávida e de lá ela virou ginecologista. Já teve gente que falou que chegou com 18 anos
e aí que ele foi definir. Teve gente que fez outra faculdade, iniciou outra faculdade, e aí voltou para fazer medicina. Já teve uns 2 casos desses. Eu queria saber de você. Como é que foi a sua história com a medicina lá naquela fase da adolescência, ali se foi isso ou não? Quando que você resolve fazer o vestibular de medicina e como é que foi isso? Voltando um pouco no túnel do tempo aí. Vamos lá. Até os 15 anos de idade eu queria ser piloto. Olha que legal. Minha meta de vida era ser piloto. Eu cheguei a fazer teste de visão para ver se tinha uma visão perfeita para ser piloto da aeronáutica. E tinha essa possibilidade, mas por volta dos 15, 16 anos, num domingo à noite em casa com os meus pais, eu estava assistindo o Fantástico. E o Fantástico apresentou uma matéria com um cirurgião cardíaco do INCOR de São Paulo, Dr. Zerbini. E ele estava discutindo e mostrando uma técnica nova que ele estava implementando lá no INCOR. E, Renato, aquilo foi um ponto de virada na minha vida. Eu realmente fiquei impressionado com aquilo, com o que a cirurgia poderia proporcionar na vida de uma pessoa, com o que a medicina poderia proporcionar na vida de uma pessoa. E naquela noite, eu acho que foi a noite que eu decidi ser médico. Eu queria ser médico e, como todo adolescente, a gente já sonha longe, vou ser cirurgião cardíaco. Isso já, tipo assim, eu quero isso. já tinha traçado a minha vida. Fui conversar com meu pai. A gente tinha uma condição social não tão abastada. Uhum. E meu pai me posicionou, né? A gente sempre teve conversas muito claras. E ele falou para mim, Ale, não consigo pagar uma faculdade de medicina para você. Não tenho essa condição. Eu tenho a condição de te pagar um ano de um bom cursinho. Eu li isso aí na tua matéria. Tá? Mas para isso você vai ter que sair do colégio onde você estuda. Eu não tenho condição de pagar o cursinho e o colégio. Eu pago um ou outro. E conversamos. Naquele ano eu saí do colégio. Mudou de escola? Sim, fui fazer um estadual noturno em São Paulo. Fui fazer um estadual noturno em São Paulo para poder fazer um bom cursinho de manhã. E aí fui fazer o cursinho no Ângulo Tamandaré, que era considerado um dos melhores de São Paulo naquela época. Que era a oportunidade que eu tinha. De manhã, cursinho. E à noite, um colégio. E à tarde estudando também, né? Não, eu estudava o dia todo. Eu saía de manhã por volta das 5h30 da manhã de casa para chegar no cursinho a tempo, né? Eu tinha que pegar um ônibus e o metrô na ida e na volta. Aí passava a manhã inteira no cursinho, chegava em casa por volta das 14 horas. Naquela época, a TV Cultura tinha um programa que chamava Vestibulando. Eu chegava em casa, colocava um prato no colo, um caderno ao lado, assistia o Vestibulando enquanto eu almoçava. Legal, aí, depois que terminava o almoço, eu descansava ali durante meia hora, 40 minutos, até 1 hora. Depois estudava até o final da tarde, ia para o colegial, para o colégio estadual. Quando retornava, eu fazia uma redação, toda noite, toda santa noite, eu fazia uma redação para ser entregue no dia seguinte no cursinho, porque tinha um plantão de redação. Eu entendia que essa área era a área que eu tinha um pouco mais de dificuldade, então eu precisava me dedicar na área de literatura e redação. E eu levei essa vida durante 1 ano. Quantos anos tinha nessa época, doutor? 16? 16 para 17. Tá. 16 para 17. E foi bastante engraçado, porque eu não conhecia Botucatu, não conhecia Ribeirão Preto, mas era USP, né? Eu queria Ribeirão Preto. Tá. Vamos para Ribeirão Preto. E quando eu prestei o vestibular, eu não passei na USP. E eu fiquei extremamente frustrado, Renato. Extremamente frustrado. Que te ensina um ano de dedicação, né, doutor? Só que assim, no mesmo jornal que constava a aprovação da USP Ribeirão, constaria a da Unesp em Botucatu. Eu fiquei tão frustrado que eu rasguei o jornal. Eu rasguei o jornal, juro. Meu pai pode contar isso de uma maneira cômica. Eu rasguei o jornal porque a gente tinha que sair de viagem, porque eu vinha prestar a prova aqui em Catanduva. Na FAMECA. Na FAMECA. Naquele final de semana, eu tinha que sair para a prova da FAMECA. Eu não vi meu nome em Ribeirão, rasguei o jornal, entrei no ônibus e vim para fazer o vestibular da FAMECA. Depois da primeira tarde de provas, um colega de cursinho foi ao hotel onde eu estava para me cumprimentar porque eu tinha passado.
E você não sabia? Não, eu não sabia. Aí, quando ele chegou, me cumprimentou, eu falei, cara, você sabe que eu queria passar, isso me deixa chateado, me deixa triste. Você achou que ele estava até zoando? Zoando, porque a gente tinha muita liberdade, a gente criou uma amizade muito boa. Você tá quando os meninos falam, tá me tirando, né? E aí ele falou, não, você passou. Tinha uma senhora que estava com a filha prestando vestibular naquela época também. E ela tinha o jornal. Falou, qual que é o seu nome? Aí eu falei meu nome, ela falou, não, realmente seu nome está aqui, sim, você passou na Unesp. E aí foi assim que eu fiquei sabendo que eu tinha passado na Unesp. E você terminou de fazer vestibular em Catanduva ou você foi embora? Terminei. Terminou? Terminei porque a gente estava ali e tudo. Foi uma... Para ser bem sincero, a gente comemorou basicamente a noite inteira. Porque ali você já estava num certeza do dever cumprido, né? Sim. Já não precisava estar tão... sem brincadeira, acho que eu fui dormir 4h30 da manhã para prestar a prova 7 no outro dia. E mesmo assim passei Ainda passou na FAMEC. E lógico, para você, a FAMEC era aquele modelo público-privado, né? Sim, então, na época era um salário mínimo, e assim, um salário mínimo era algo aceitável. Era algo que ainda estava dentro das possibilidades da minha família. Naqueles anos, né, de 92 a 95, a Unesp foi considerada a melhor faculdade do país. Tá? Então, passar na Unesp foi sensacional para mim. Eu nem imaginava que conseguiria no meu primeiro ano. Tá? Realmente, assim, na minha cabeça eu queria USP Ribeirão, mas eu já tinha comigo que, assim, seria FAMECA ou Lusíadas em Santos. Sim. Eu achava que era o que eu tinha condições. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. Bom, e aí você entra na faculdade, vamos pensar lá, volta lá, tá aquela história do cirurgião cardíaco ainda na memória, reportagem do Fantástico, aí você entra na faculdade. Que momento você começa a pensar... Acho que você já tinha, pela tua história, na mente a cirurgia, de alguma forma, sim, né? Sim. E uma pergunta. Que momento você define pela cirurgia geral, né? Primeiro momento. E se quando você define pela cirurgia geral... porque a cirurgia geral ela é base para várias outras especialidades na sequência, né? Como a própria cirurgia pediátrica, cirurgia vascular, cirurgia plástica. Quer dizer, ela é uma especialidade que ela encaminha para várias outras, né? Cirurgia do aparelho digestivo. Obrigatoriamente, você precisa fazer a cirurgia geral para poder entrar nas especialidades. Isso. Né? Que momento você decide pela cirurgia geral e quando você decide... Quando você pensou nisso, você já estava pensando na pediátrica ou não? Não. Durante os anos de formação, eu acho que em Botucatu houve um lapso, uma deficiência realmente, uma deficiência. Eu não enxerguei a cirurgia cardíaca em Botucatu como eu tinha enxergado naquele momento daquela reportagem do Fantástico. Sim. Eu realmente tive, não uma desilusão, mas eu compreendi de uma outra maneira. Sim. E ali perto do internato, que é o 5º e 6º ano de medicina, eu tinha na cabeça que eu queria fazer ou cirurgia pediátrica ou urologia. Tá. Aí eu tinha me fixado mais nessas duas áreas, que eram áreas muito importantes lá em Botucatu, lá na Unesp, e eu tinha me decidido que eu faria uma dessas duas áreas. E aí surgiu um grande problema para mim, porque lá a Unesp você não presta cirurgia geral, você presta direto à especialidade. E você ganhava os 2 anos de geral de brinde. Entendi. Então, diferente de todas as outras faculdades do país, que você presta cirurgia geral e depois você presta para fazer cirurgia pediátrica ou fazer urologia, não, lá não. Você tinha que escolher e já prestar. E aí você fazia a cirurgia geral já com a certeza da especialidade depois. Putz, legal isso aí, né, doutor? E não é. Tá. E não é porque o colega que faz isso acaba não se dedicando durante a cirurgia geral porque ele já tem a especialidade garantida. Quando você não tem a especialidade garantida, você tem que se dedicar durante os anos da geral, porque você vai prestar uma prova depois de 2 anos para conseguir a vaga da cirurgia de especialidade. Tá. Quando você já ganhou essa vaga, a cirurgia geral deixa de ter importância. Entendi. Tá? E como eu realmente estava muito, muito, muito em dúvida, eu resolvi prestar geral em todos os lugares, inclusive em Botucatu. Eu falei, realmente eu não sei o que eu quero. Você ia fazer só geral naquele primeiro momento. Vou fazer geral e depois eu decido. Se eu tiver que voltar para trás, não tem problema. Tá? A faculdade é pública, a residência agora você já recebe, né? O governo paga uma bolsa
para a gente poder fazer a residência. Então, já era uma coisa que eu conseguiria me sustentar de uma maneira bastante razoável. E eu era bastante novo, né? Eu passei na faculdade com 17 anos. Com 22 estava formado. Com 23 eu me formei. 6 anos, com 23 eu me formei. Então, eu resolvi prestar cirurgia geral. E fui fazer cirurgia geral. Com essa cabeça, ou urologia ou cirurgia pediátrica. E aí, naquela matéria que eu mandei para você, teve um fato extremamente marcante. São coisas, assim, divinas. Sim. Divinas. Eu conheci uma menina de 7 para 8 anos. Ela nasceu com um problema no canal da alimentação. Eu li a reportagem, muito boa. Essa menina, ela foi operada fora lá da Unesp, por uma equipe do Nordeste, se eu não me engano. E ela chegou para a gente já com essa idade bastante avançada e ela não tinha o canal da alimentação que liga a boca até o estômago. Ela não tem o esôfago, não tinha. E ela foi lá para a gente para reconstruir, para fazer um canal da alimentação novo para ela. Tá, a Luana. E fizemos a cirurgia, eu participei como residente de primeiro ano de cirurgia geral. Tá? Então, fui um participante lá. E a cirurgia transcorreu da melhor maneira possível. O doutor Bonifácio Takegawa, que foi chefe de cirurgia naquele dia, fez uma cirurgia linda, maravilhosa. E depois de 5 dias, essa menina pôde se alimentar pela primeira vez na vida, com 8 anos de idade. Praticamente um milagre, né? E eu levei um sorvete para ela. Tá? O primeiro alimento que ela pôs na boca foi um sorvete que eu levei. Então, foi um fato que mudou realmente a minha vida. Foi marcante, né? E eu falei, eu quero fazer isso. É isso que eu quero fazer. Eu quero cuidar de crianças, eu quero cuidar dessas doenças que a gente chama de congênitas, né? Que são aquelas doenças que a criança nasce com ela. Essas doenças que têm cunho cirúrgico e a criança traz já da formação dela. Eu queria fazer isso de qualquer maneira. E aí foi quando eu decidi fazer cirurgia pediátrica. E aí você termina geral. Terminei. Aí você faz a prova em Rio Preto daí. Isso, aí eu prestei prova nos mais diferentes locais. Mas né? aí é quando o Rio Preto entra na sua vida daí. Sim, foi quando eu conheci Rio Preto, eu não conhecia São José do Rio Preto. O meu mundo do interior de São Paulo acabava em Ribeirão. Eu não conhecia para frente de Ribeirão Preto. E aí foi quando um professor aqui da FAMEP fez Botucatu, Dr. Paulo Bassan, e o chefe de cirurgia pediátrica lá de Botucatu, da Unesp, o Dr. Boni, me falou daqui. Falou, Alexandre, tem um serviço muito bom, é um ex-aluno nosso que está lá, ele também é chefe lá, presta lá porque o serviço é bom. Você vai estar muito bem estruturado lá. Porque tinha a Unesp, tinha outros locais e me falaram daqui. E eu acabei prestando em alguns locais, passei em mais de um local, mas eu realmente gostei muito da cidade, gostei muito da estrutura que eu vi no hospital de base quando eu cheguei. É uma estrutura muito interessante, que não é nem perto do que eles têm hoje. Tá? O hospital de base hoje é uma cidade, né? Tem uma infraestrutura gigantesca. Mas já naquela época, Dr. Humberto Liedtke, Dr. Helder Chaves, Dr. Paulo Bassan, Dr. Paulo Nakaoski, que eram os chefes naquela época, tá? Já tinham um serviço de excelência. E foi muito feliz e gratificante poder vir para cá e ficar aqui. Mais 2 anos daí. 3, mais 3 Então anos. foi 2 de geral, que hoje virou para 3, né? Parece que o cirurgia geral hoje é 3, mas na época você fez 2, depois mais 3 de cirurgia pediátrica. Isso, mais 3 de cirurgia mais pediátrica. 5 anos depois da faculdade, então. Isso. E eu lembro que quando eu vim fazer a prova de residência de cirurgia pediátrica aqui, você tem a fase de prova, a análise do currículo e a entrevista. Quando eu cheguei para a entrevista, estava o Dr. Humberto Liedtke. Ele abriu o meu currículo, olhou, formado numa boa faculdade. E ele me perguntou, Alexandre, se você passar aqui, se eu falar para você que você vai vir para cá, você poderia vir para cá, o que você faz? Eu falei, doutor Humberto, se o senhor falar que eu passei, minha mãe está ali do lado de fora, eu vou sair daqui, eu vou alugar um apartamento para vir. Só que eu não tenho fiador. O senhor poderia ser meu fiador? Aí ele falou, sim, seria seu fiador. Eu saí da sala e fui para uma imobiliária achar um apartamento. Isso era dia 6 de janeiro
dia 19 de janeiro eu já estava aqui em Rio Preto. A residência começaria um pouco depois, mas como eu não conhecia o hospital, não conhecia a cidade, nada, eu conversei com o Dr. Humberto, ele me permitiu começar a residência 15 dias antes. Então, eu comecei mesmo sem ter a residência começada, eu já comecei a frequentar aqui o serviço para conhecer a cidade, conhecer o serviço, conhecer a estrutura. E foi assim, as coisas foram acontecendo e a gente foi agarrando da maneira que as coisas vinham, Renato. É muito bom relembrar, né, doutor? Porque faz parte da história, né, da gente, né? E às vezes as pessoas... É por isso que a gente montou esse canal, porque às vezes hoje a pessoa olha para a situação que você está, né? É muito fácil hoje olhar, ver o teu nome, ver a tua posição, a pessoa olha e fala, nossa, parece que sempre teve sucesso, né? Parece que já nasceu pronto, né? As pessoas não sabem, Renato, a dificuldade que é, a dedicação que é para se tornar um médico especialista. As pessoas não têm noção disso e mesmo os alunos de faculdade de medicina hoje em dia, eles não têm a perfeita concepção do que é isso. Quando a gente fala o que a gente precisa, que a gente tem que se dedicar, que a gente faz algumas cobranças... hoje em dia não se aceita muito bem, né? A nova geração, eles têm um fator de... Qual seria a melhor expressão para isso? A dedicação é diferente. Eu não queria falar isso, né? Mas eu acho que assim, as gerações passadas já vinham com uma questão de responsabilidade e da noção de comprometimento. Eu acho que a palavra é comprometimento. Sim. Eu acho que a geração passada tinha um comprometimento maior. Você encontra comprometimento hoje em dia? Lógico que encontra. Tá? Eu tive gratas surpresas nesses anos todos, conheci gente muito boa. E conheço ainda hoje em dia, né, essa oportunidade de dar aula, de ter os alunos comigo, os residentes comigo, me dá a oportunidade de conhecer gente muito boa, que eu vejo que vão ser muito bons médicos, excelentes especialistas. Mas realmente, essa questão da dedicação e de comprometimento, realmente a gente tem uma deficiência bastante grande. Eu acho que assim, né, doutor? É um assunto delicado, mas é o que a gente precisa abordar, né? Talvez hoje o que acontece é que misturou muito a questão de uma carreira de sucesso com um sucesso financeiro atrelado, né? Sim. E são duas coisas diferentes. Por quê? Não é porque você, de repente, não tem uma rentabilidade altíssima, milhões e milhões, que você não tem uma carreira de sucesso. Só que é lógico, o médico, com o passar do tempo, ele tem a profissão, ele tem uma boa remuneração injusta pelo que ele faz. Sim. Só que isso gerou muitas pessoas buscando somente a remuneração. Sim. E a gente percebe isso, não é uma, digamos assim, não é uma crítica, mas é uma constatação. Sim, a gente constata que... o aumento de faculdades, tudo isso. Quer dizer, e se a gente olhar um pouco para trás, e também não é a gente nem ser saudosista e nem nostálgico, é a realidade, é que, por exemplo, da tua geração, lógico, você sabia que você teria uma profissão que te traria retorno financeiro, mas isso não era a primeira, não era por isso que a maioria, não estou dizendo 100%, que a maioria dos médicos escolheu ser médico, né? Com certeza não, com certeza. Até porque, eu falo isso direto aqui, sabe, doutor? E eu não canso de repetir. Porque se pensar bem, as pessoas não entendem que você demorou 11 anos para ser especialista, significa que você não pode estudar até hoje, e que também que você começou a ter uma remuneração melhor após esses 11 anos. Também não significa que nos primeiros anos também foi maravilhoso, porque era um início de carreira. Não, sim. A maioria dos especialistas com esse mesmo nível de formação, eu acredito que mais de 95% tem que dar plantão de pronto-socorro, tem que dar plantão de unidade básica de saúde. A maioria absoluta, tá? É que nem eu te disse, eu não acredito que menos de 95% não façam isso hoje em dia. Tá? Então, toda a minha geração, todos os meus amigos, a gente terminou a especialização e mesmo assim, você é cirurgião cardíaco, é cirurgião pediátrico, é urologista, é ginecologista, e a gente estava dando plantão. Eu terminei minha formação em fevereiro de 2005, tendo entrado na faculdade em 1994, isso em fevereiro. E em março eu estava contratado aqui no Alsta, não como cirurgião pediátrico, como plantonista de emergência. E dei plantão de emergência até 2009, depois dei plantão de UTI neonatal, porque durante a cirurgia pediátrica a gente tem a oportunidade de
de se especializar, de ter contato com a parte intensiva, né? E dei plantão de UTI neonatal até 2, 3 anos atrás. Quer dizer... Então, que nem a gente fala, né? As pessoas veem a pinga que a gente toma, mas não vê os espinhos que a gente pisou nessa estrada. É, lógico. E é muito fácil, né? Hoje de manhã eu gravei um podcast falando justamente isso, né? E o Instagram, lógico, ele veio para ajudar muito, mas ele também é uma mídia que mostra também muito aquilo que a gente só quer mostrar, né? Sim, é só a parte boa da vida. Essa é a parte boa, né? Ninguém mostra o dia que você deu tudo errado, o dia que você teve uma frustração, o dia que você brigou, briguei em casa com a esposa, né? Vou mostrar aqui, ó, tá aqui ela brava, ninguém faz isso, quer dizer. Você só E isso é de bom. Isso é uma grande realidade, né, doutor? Doutor, e assim, daí quando terminou a residência aqui de cirurgia pediátrica, para onde você vai? Você fica, já resolve ficar em Rio Preto? Você já começou já a operar já essas crianças? Como é que foi esse início já como especialista já? Não, no primeiro momento as portas aqui em Rio Preto não se abriram para mim, tá? Os ex-professores se tornaram colegas, né? Já não eram mais professores, eram que é normal colegas. Também. E num primeiro momento as portas não se abriram para mim. Eu voltei para a cidade em que meus pais estavam morando à época. Eles moram atualmente em Jaú, aqui no interior de São Paulo. E como as portas não se abriram aqui para mim, eu consegui uma vaga na Santa Casa de Jaú como cirurgião pediátrico e me mudei de volta para Jaú. Fui morar com os meus pais e comecei a trabalhar na Santa Casa de Jaú. Quando você termina a faculdade, teus pais mudam? Porque Jaú é mais perto de Botucatu, eles ficaram em São Paulo. Eles mudaram para Jaú em 96. Eu fui... Já estava na faculdade, você estava na faculdade. Já estava na faculdade. Ficava mais perto ali de casa, né, teoricamente. Então, para mim, isso facilitou muito também, porque eu estava a 82 quilômetros de Jaú, os finais de semana eu conseguia ver minha família, isso me criou uma estrutura muito boa. Legal. Tá? Então, isso foi muito importante. Aí você volta para Jaú para trabalhar como cirurgião pediátrico em Jaú. Em Jaú. Aí 6 meses se passaram, um colega de São Paulo, Roberto Maria, ele se mudou aqui para Rio Preto por conta de situações familiares. E quando ele chegou aqui, ele viu meu currículo nos hospitais e me ligou. Falou, Alexandre, olha, eu estou me mudando de São Paulo, estou vindo aqui para Rio Preto e queria que você viesse conversar comigo, que eu preciso de alguém para trabalhar comigo. Eu vim conversar com o Roberto. Ele me deu a oportunidade. Na época, ele tinha começado a trabalhar na Beneficência Portuguesa e na Santa Casa, aqui em Rio Preto. E ele me deu essa oportunidade em julho de 2005 de voltar para Rio Preto. E nessa volta, eu também conheci uma pessoa, que a gente acabou se casando, tivemos uma vida juntos, minha ex-esposa, e aí isso me fez me fixar aqui. E durante os anos seguintes, eu acabei construindo a carreira de cirurgião pediátrico aqui e conheci Votuporanga. Me apresentaram a cidade de Votuporanga. E eu comecei a desenvolver um serviço de cirurgia pediátrica lá que não existia. Comecei a montar esse serviço e esse serviço também já tem 17 anos. Que são esses 2 hospitais aqui que a gente falou, né? Como é que é aqui? A Santa Casa de Votuporanga e o Hospital Unimed de Votuporanga. Isso, Santa Casa e Unimed de Votuporanga. Isso. Até hoje o doutor está lá ainda. Sim, estou lá até hoje. Vou lá 2 vezes por semana. Mas sempre fez o bate e volta? Não, eu cheguei a morar em Votuporanga durante 2 anos. Foi uma necessidade do serviço, né? Não existia o serviço de cirurgia pediátrica lá em Votuporanga e precisava ser estruturado. E aí, naquele momento, era mais fácil eu morar em Votuporanga e viajar para Rio Preto do que o contrário. E isso eu fiquei acabando morando 2 anos e meio em Votuporanga, até que o serviço começou a funcionar de uma maneira mais adequada. Foi quando eu retornei aqui para Rio Preto. Doutor, e agora sim, para as pessoas saberem da tua especialidade, né, que é um dos grandes motivos da gente estar aqui e contar essa história que eu acho maravilhosa, né? Depois tem no final daqui, depois o doutor conta uma história que aconteceu recente, que mudou sua vida, que você fala lá na tua matéria, né? Sim, sim. Que foi algo recente que aconteceu. Sim. O doutor menciona lá. Mas antes disso, assim, eu queria que você falasse assim, quando um cirurgião pediátrico é acionado, por exemplo, fala para as pessoas. Tem as cirurgias eletivas, pessoal. Cirurgias eletivas são cirurgias que são agendadas. Então, às vezes, detecta-se um problema e não tem-se a urgência
de fazer essa cirurgia. Aí o doutor vai contar esses casos. Então, assim, e tem os casos de emergência. De urgência e emergência. Urgência e emergência, né? Sim. Então, conta para as pessoas quais são esses... eu acho que eu falei certo aí, né? Sim, sim. São essas duas formas que é onde você é acionado, né? Sim, tem as cirurgias agendadas ou eletivas e as cirurgias de urgência e emergência, aquelas que o hospital acaba acionando a gente. E aí a urgência é determinada se você vai ter que cuidar ou operar aquele paciente nas próximas 24, 48 horas. Uhum. Isso é uma urgência. E emergência é aquele paciente que precisa ser cuidado naquele momento. Tá. É uma emergência, você tem que resolver o problema naquele momento, porque a vida do paciente está em risco naquele momento. Então, conta uns casos de cirurgias agendadas, eletivas, quando você é acionado, e alguns cases aí também de urgência e emergência, porque deve ser um leque aí muito... É bastante amplo. Amplo mas aquilo que você mais... É o que é mais normal ali no dia a dia, né? Tá. Que, lógico, deve ter muita coisa também que às vezes aparece, assim, ou não. São as raridades, né? Mas o que é o mais frequente, assim, dentro desses dois campos aí? Eu acho que dentro das cirurgias eletivas, aquelas cirurgias que os pais nos procuram dentro da clínica para conversar, para fazer um diagnóstico e acabar numa cirurgia, são a fimose, a dificuldade que os pais têm, que a criança tem, né, o menino, de expor a cabecinha do pipi, né? Então, Sim. A pele do pipi é fechada, tem a fimose, as hérnias, hérnias da virilha, inguinais, a hérnia umbilical, na cicatriz umbilical, o testículo não descido, aqueles casos em que o testículo do menino não chegou na bolsinha, tá? E da menina ainda o que a gente chama de fimose feminina ou sinéquia, que é quando a vagininha não está aberta. Então, essas 5 ou 6 doenças são as que mais levam os pais à clínica. E é frequente, né, doutor? Muito, muito frequente. Muito frequente. A gente acaba fazendo 20 cirurgias por semana, né, dessas cirurgias eletivas, e o resto acaba sendo os casos de urgência. Tá, antes de você entrar na urgência, que eu achei bem legal de separar, explica para as pessoas como é que é, por exemplo, operar uma criança, né? Todo o cuidado, a parte de anestesia, você está sempre em hospitais que são preparados, né? Ou seja, nós já falamos dos hospitais aqui, está bem claro que são hospitais que têm estrutura, né? Porque muitas vezes, assim, foi muito legal de estar falando, porque voltou na minha memória, né? Quando a minha filha foi em 2001, 2002, então ela tinha 2, 3 anos, ela teve uma hérnia na barriga, né? E aquilo ficou saltou uma bola, como se fosse uma bola de ping-pong. Certo. Né? Aqui assim, e assim a gente ficou muito assustado, porque ela chorava, e a gente não sabia, ela tem 24 anos hoje, né? E, e foi muito interessante que a gente estava numa cidade chamada Pato Branco, chegou lá o pediatra, eu lembro como se fosse ele falou assim, eu vou ter que, eles usam uma palavra, não lembro, que era... Reduzir, isso. Aí ele falou, ela vai chorar, mas vamos reduzir. Daí ele reduziu, né? Eu lembro que ele botou a luva, fechou os dedos assim e empurrou para dentro. Sim. Só que ele falou, é o seguinte, ela vai precisar de uma cirurgia, né? E aí, quer dizer, começa-se o drama, vai operar uma menina de 3 anos. Né? E na época nós levamos para Maringá. Então, eu passei por isso, né? Mas lógico, eu também fui muito bem atendido, mas queira ou não queira, gera aquela coisa de... Poxa, alguém vai operar minha filha com 3 anos. Né? Lógico, eu acho que para você é uma coisa que é a tua especialidade, é o que você faz, mas os pais precisam saber como é isso, né? A primeira coisa é sempre ter a tranquilidade de transmitir para os pais a confiança de que a gente tem a estrutura correta, de que a gente tem os profissionais corretos para cuidar da melhor maneira possível da criança. Então, é fundamental operar, que nem você mesmo disse, Renato, operar a criança num hospital com recursos. Tá? É fundamental. Não dá para operar uma criança em qualquer lugar. Porque a cirurgia ela pode ser simples, é uma cirurgia segura, mas mesmo cirurgias simples e seguras têm complicações. Então, a gente precisa transmitir para os pais que existe o fator da competência profissional, existe o fator da necessidade de estrutura para a gente poder atendê-los da melhor maneira possível. E que nem a gente conversou antes, a gente tem que preparar a criança para essa cirurgia. A anestesia de criança não tem nada a ver com a anestesia de adultos. É uma anestesia à parte. Tá? Hoje em dia, brincam, né? Falam assim, a anestesia é um cheirinho. O nome
do cheirinho é anestesia geral inalatória. É uma anestesia geral, porque é a pergunta mais frequente que eu escuto na clínica depois de se determinar que nós vamos operar. Doutor, mas qual é a anestesia do meu filho? Criança, para ser operada, é uma anestesia geral, seja qual for o tipo de anestesia, porque são muitos tipos hoje em dia de anestesia. Hoje em dia, a anestesia ela é muito particularizada para o paciente e para a doença. Então, a gente tem que contar essa realidade para os pais de que vai passar por uma anestesia geral. Aí vai haver a preparação em questão dos exames, né? Às vezes o adulto, por já ter outra condição de vida, às vezes não precisa nem de exame para ir para uma cirurgia. A criança não é assim. A gente tem que saber se realmente essa criança está em condições de enfrentar uma cirurgia. Entendi. Então, a gente vai fazer essa preparação e preparar o psicológico dos pais, porque realmente, quando o cirurgião fala para os pais que é cirurgia, a gente vê que o mundo se abre nos pés dele. Por mais que a cirurgia seja simples, você passou por isso. Sim. Tá? Quando a gente fala que o caso é cirúrgico, tá? O mundo se abre e a gente tem que trazer eles para junto da gente, explicar que está tudo bem, que as cirurgias, por mais complexa que seja, é a solução e que vai dar tudo certo se seguirmos os parâmetros que são necessários. E no campo da urgência e emergência, o que mais acontece que deve ser acionado? Daqui a pouco está tudo bem lá no consultório, né, doutor? Recebe uma ligação de algum desses hospitais. Doutor, vem para cá que chegou uma urgência aqui. Os principais chamados de hospital hoje em dia é a apendicite, né, que é a inflamação de um pedaço do intestino. Que é o Com 10 apêndice. anos foi operado. Isso aí. Eu já operei criança de 6 meses. Nossa. Tá? Mas, assim, de longe, o caso que mais chama a gente são as dores abdominais. Né? Tá. O pediatra que está de plantão no hospital ou o clínico que está de plantão no hospital quer uma avaliação porque chegou lá uma criança com uma dor abdominal. E dentro das dores abdominais cirúrgicas, a mais frequente de longe é a apendicite. O que chama muito a gente também no hospital, os hospitais que eu sou responsável têm UTIs. Então, as crianças elas têm muita dificuldade com relação à veia, a ter veias possíveis para poder fazer as medicações. Sim. Então, depois de um período de internação, essas veias acabam e a gente é muito acionado para fazer colocação do que a gente chama de catéter. É um aparelho que vai através de veias periféricas ou de veias centrais para poder fazer as medicações. Para facilitar, né? Para facilitar. E é um procedimento cirúrgico, né? Sim, é um procedimento cirúrgico. Tá? Que requer todos os cuidados necessários, porque podem ter complicações bastante severas. E dentro da área que eu gosto de atuar, que são as cirurgias neonatais, né? Dos bebês pequenos, né? Os bebês, às vezes, recém-natos de horas de vida, a gente tem as infecções de intestino, as perfurações de pulmão. Então, a gente é muito acionado nas UTIs por conta dessas situações de perfuração de pulmão, perfuração de intestino em bebês pequenos. E quando eu digo pequenos, Renato, eu já operei bebê de 450 gramas. Tá? Recém-nato de 450 gramas. Então, quando a gente fala pequeno, é realmente pequeno. Tá? Logicamente, não é o normal, tá? Mas aconteceu. Não são casos usuais, mas são casos que dentro da especialidade acontecem com relativa frequência. Como é que é para você entrar numa cirurgia dessa, nesse caso aí do bebê, seja de 450 gramas, 1 quilo, quer dizer, só para as pessoas entenderem ali, você, lógico, entrou dentro do centro cirúrgico, como é que ele fecha o foco? E como é que entra, assim, para você se tranquilizar e você fazer o seu melhor? Assim, como é que você faz, assim? Porque é uma coisa que é muito delicada, concorda? Sim. Que uma criança de 5, 6, 7 anos também, mas é diferente, né? De um bebezinho que está ali precisando disso aí, a família... já muitas vezes pensando pior ou já preparada para o pior. Quer dizer, como é que é isso? Naquele momento que você entra naquele... como é que você entra assim e você fala, nossa, eu tenho que esquece tudo e vou focar aqui e vai dar certo? Eu acho que esse momento acontece, Renato, a hora que a gente começa a fazer o que a gente chama de preparação do cirurgião, né? A hora que você começa a fazer a escovação das mãos, a hora que você vai fazer a preparação, colocação de capote, de luva.
Aí você passa a recordar seus anos de formação, recordar o que você precisa fazer naquela cirurgia, porque normalmente a gente já tem uma ideia muito boa do que vai acontecer. E nesse momento, realmente, você abstrai todo o ambiente. A gente realmente abstrai todo o ambiente. Foca completamente no que está acontecendo com o bebê e foca no que está acontecendo ali nos aparelhos que estão controlando a vida desse bebê. Tá? Então, nesse tipo de cirurgia, eu sou muito exigente nessa hora, eu não permito música na sala, eu não permito conversas dentro da sala, sou chamado de chato, de intransigente, não ligo. Tá tudo bem, não né? ligo, porque é uma vida ali, né? Eu tenho um compromisso com o bebê e com uma família. Esse é o meu compromisso. Então, naquela hora, tem que existir uma dedicação de 120% ali, ou de 1000% ali. Tá? Então, você abstrai todo o resto e vai dar o seu melhor. Nesses casos, é bastante engraçado quando a gente fala, mas a gente opera sob um calor radiante, que a gente fala, de 50 graus. 50 graus. A gente opera com um calor radiante acima da nossa cabeça, gerando uma temperatura de 50 graus, porque o bebê ele perde calor muito rápido. Esses bebês prematuros perdem muito calor. E a gente sai, a palavra é ensopado. É ensopado. Porque não dá para ligar o ar daí. Não tem ar ligado. Não tem, a gente está aquecendo a sala, né? Você está aquecendo a sala. Em Rio Preto, nos dias mais quentes, e a gente ainda precisa ligar aquecedores e umidificadores para manter tanto a temperatura quanto a umidade dentro da sala. Interessante, porque a gente frequenta salas cirúrgicas, né? E a maioria, elas ficam geladas, né? Por conta dos equipamentos, né? Então, no caso dos bebês, precisam ser é diferente. É tudo diferente. Que nem a gente conversou lá atrás, é um mundo à parte. Cirurgia pediátrica não tem nada a ver com cirurgia de adulto. Não é o pequeno adulto. Não é um pequeno adulto. Pequeno homem, pequena mulher, né? Não, as quantidades de medicação, né? A gente fala em unidades. As pessoas falam em ml, em litro. Não, a gente fala em unidades. É a 10ª parte de uma seringa. Tá? Então, é um mundo realmente à parte. Tanto que os hospitais de maior recurso têm toda uma equipe que é voltada só para isso, né? É voltado só para esse tipo de atendimento. Que legal, né? Tipo assim, saber que existe um profissional, né, especialista para dar essa atenção, né? Para cuidar, porque não é um mundo à parte totalmente, né? E assim, acho que você deve se sentir muito realizado também, no sentido de quando vê o resultado, de quando vê a criança voltando a brincar, voltando a ter uma condição de vida normal, voltar a ter qualidade de vida. Sim, a gente cria laço com algumas famílias, né? Porque são pacientes que se tornam, às vezes, crônicos, né? Moradores de hospital durante meses ou até anos. E a gente todo ano recebe mensagem, recebe foto desses pacientes. Hoje é dia 19 de outubro, ontem foi dia dos médicos. E ontem eu recebi inúmeras fotos, Renato, inúmeras fotos de bebês extremamente prematuros que a gente teve a oportunidade, que Deus deu a oportunidade da gente cuidar. E crianças que agora estão com 3, 4, 6, 8, 10 anos. Eu até recebi uma mensagem bastante engraçada ontem de um rapaz de 25 para 26 anos, que citou que operou comigo quando tinha 12 anos de idade. Então, é muito interessante a gente receber essas mensagens, esse feedback e ver que a gente trouxe alguma coisa de bom para essas famílias. E realmente a sensação de realização é maravilhosa. Dinheiro é importante? É importante. Ninguém é hipócrita de falar que não é importante. Tá? Lógico que a gente quer ter uma boa condição de vida, quer proporcionar para os nossos uma boa condição de vida. A família, né? Mas a realização de ver uma criança bem, de ver uma criança no colo dos pais, de trazer esse conforto para os pais, é uma coisa fantástica. É uma coisa que só quem viveu isso, tá? Dentro da medicina, seja colegas que cuidam de adultos, tá? Ou dentro da cirurgia pediátrica, só quem viveu isso pode descrever a realização que é você olhar para a família, no meu caso, né? Olhar para a família com o bebê no colo e ter a certeza de que você participou daquilo. Você foi uma peça nesse tratamento. É fantástico. Peça fundamental, né? Existe uma equipe, Renato. Digo assim, eu tenho mas que agradecer sempre meus colegas de UTI, meus colegas anestesistas.
A gente faz a nossa parte e tenta fazer bem quando eu feito. digo assim é porque tem né, eu entendo que tem um time, né? Mas só Sim. que foi fundamental esse tratamento, essa cirurgia, para que muitas vezes tivesse viva essa criança, né? Lógico, a gente falou de casos eletivos que talvez não são... lógico que dificulta tudo, mas esses casos realmente que requerem mais cuidado, a gente sabe que está entre a vida e a morte ali muitas vezes, né? É isso aí, e é isso mesmo. Mas para isso se preparou, né, doutor? É que nem a gente, voltando lá atrás, né, Renato? É dedicação, é comprometimento. Quantas noites passadas em claro, quantas noites passadas dentro de um centro cirúrgico, emendando uma cirurgia na outra. Às vezes as pessoas falam, vai tomar café da manhã. Eu falo assim, eu não tenho certeza se eu vou almoçar. O café da manhã, esse eu já ignorei. Eu não sei se eu vou almoçar. Talvez eu almoce, ou senão a gente lancha no final da tarde, não tem problema. E tá tudo bem, né? Se o dia terminar e eu tiver certeza de que tudo correu bem, que os pacientes estão bem, que a maioria das cirurgias eletivas foram para casa já estão tranquilas em casa, que as cirurgias de urgência estão bem cuidadas dentro de um hospital, que as famílias estão tranquilas com seus bebês, com suas crianças no colo ou deitadas ali ao lado. Recebi uma foto linda ontem de uma criança que eu operei ontem cedo. A mãe tirou uma foto da criança dormindo, assim, de uma maneira muito, muito, muito tranquila no hospital. E eu fiquei muito feliz e emocionado de ver aquela cena. Porque por mais que estivesse no hospital, eu falei, a criança está bem, ela está tranquila. Então tá tudo bem no dia de hoje. Doutor, quem vem aqui, nesse canal principalmente, né, a gente faz duas perguntas que a gente escolheu aqui até para contar a vida de vocês e também como momento de reflexão, né? Sim. Você lembrando que se formou da faculdade 2000, 99? 1999. 99. Sim. Então, 99, vamos voltar no turno do tempo aí, 24 anos. 24 anos. Hoje, doutor Alexandre, voltando para o Alexandre lá, que formou. O que você diria para o Alexandre formado? Por exemplo, valeu a pena, foi top, foi o que a gente tinha planejado, foi isso mesmo. Né? Teve uma doutora que contou para nós, falou assim, foi muito legal, mas eu teria sido menos ansiosa, porque deu certo também, mas eu fui muito ansiosa. Tem uma reflexão que você gostaria de fazer, olhando essa carreira de 24 anos, né? Desde como médico, né? Lógico, depois, vamos dizer, mais 15 anos como cirurgião pediátrico, é isso, né? Não. 2005, 18 anos. 18 anos, isso, estou falando de 10 anos. 18 anos como cirurgião pediátrico. Que reflexão você faria hoje? Lógico, eu sempre brinco também e digo assim, é fácil a gente comentar o jogo jogado, né? Tá lá na seleção brasileira lá, porque o cara machucou, não sei o que e tal, porque agora já foi, né? Mas mesmo assim, a gente tira a reflexão para a vida e até para servir também de exemplo para futuros médicos, quem quer fazer uma especialidade. O que você diria? Eu diria para o Alexandre novinho lá que a dedicação foi fundamental e que eu me dedicaria ainda mais. Não talvez mais tempo, mas com mais qualidade em algumas áreas que talvez eu deixei passar. Entendi. Hoje em dia eu sou especialista em cirurgia minimamente invasiva, mas nessa época, em 99, 2000, isso estava começando e eu acho que eu demorei um pouco para perceber a cirurgia minimamente invasiva dentro da cirurgia pediátrica, mas que o caminho valeu a pena. Que foi dentro das nossas possibilidades, dentro do que a gente tinha programado, planejado. Eu acho que por ter vindo de uma família que não tinha nenhum médico, que eu não tive guias, então eu acho que a gente atingiu um ponto muito interessante dentro da profissão, um reconhecimento da classe médica bastante interessante, que valeu a pena todo o sofrimento e dedicação que a gente fez, mas não falaria para se acomodar, não. Tem que se dedicar ainda mais, tem que estudar ainda mais. Na próxima semana eu já vou estar num congresso internacional e vamos continuar estudando. Muito bom. Trazendo novos conhecimentos aqui para Rio Preto. Doutor, outra reflexão no sentido assim, pensa que esse podcast ele vai para o YouTube. Uhum. E lá ele vai ficar para sempre.
né? Nós estamos aqui, amanhã ou depois, tá igual a gente ali, às vezes está lá, volta um conteúdo para trás e você assiste um vídeo. É legal também a gente voltar no tempo, né? E o que o doutor deixaria de mensagem para as pessoas que gostam de você, família, que quem vai assistir daqui 10 anos? Vou dar um exemplo. Então, daqui 10 anos, alguém vai pegar esse podcast e naquele momento, essa tua mensagem vai fazer muito sentido. Tipo, não sei se eu já escutei, tem umas mensagens que eu escutei do meu pai, que ele falou de um determinado assunto, mas às vezes eu vou lá naquele áudio e escuto de novo. Porque me faz bem, entendeu? Então, ele falou de um negócio, mas às vezes eu falo, deixa eu escutar isso aqui de novo, porque é a mesma história, né? Tipo assim, pô, ele falando de, ó, faz isso aqui, filho, pá, eu vou lá e escuto a voz dele, ele tá vivo ainda, mas às vezes aquela forma como ele falou, ela me dá um negócio bom. Então, pensa que daqui 10 anos, alguém da sua família, alguém que é um amigo, alguém que gosta de você, que te tem como referência, vai escutar essa sua mensagem daqui 10 anos. Mais ou menos assim, ó, eu trouxe a minha vida até aqui pautada nisso. E foi isso que me trouxe até aqui. E é isso que eu gostaria de deixar essa mensagem. Se você fizer isso, fez muito sentido para mim. Não é no sentido de impositivo, faz o que eu estou mandando. Não, uma mensagem. Por exemplo, o que a gente fala eu falo para o meu filho, meu, cara, acorda cedo, vamos. Eu sempre falo para ele o seguinte, assim, ó, antecipa, não deixa para depois, entendeu? Faça antes. Até ainda brinco com ele, fala, cara, faz o que é mais chato, faz primeiro, fica livre, entendeu? Quer dizer, são coisas que eu fui impregnando. Então, qual que é a tua mensagem, assim, o que você acha que te moveu até aqui e você queria deixar registrado para alguém que vai ver isso aqui 10 anos? Eu acho que eu deixaria registrado agradecer os exemplos que eu tive de vida. Exemplo do meu pai, da minha mãe, de familiares, dos meus irmãos, de uma dedicação não só ao trabalho, mas dedicação às pessoas que estão em volta da gente. Porque nós fazemos parte de um grupo, nós fazemos parte de uma família. E se eu cheguei onde eu cheguei porque houve uma estrutura em volta de mim. E o que eu deixaria para as pessoas que forem ver esse podcast de lá para frente, que dedicação na área profissional é importante, sim. Mas a gente tem que cultivar e tem que estruturar esse ambiente. Porque é esse ambiente que vai proporcionar para a gente chegar lá na frente e olhar para trás e falar, eu fiz certo, eu caminhei certo. Mas você só vai fazer certo, você só vai caminhar certo se você tiver essa estrutura ao seu lado. E eu tive exemplos maravilhosos. Meu pai, uma pessoa de dedicação extrema, minha mãe também. E nesses anos todos eu conheci pessoas, meus professores de faculdade, meus preceptores e professores de residência, meus colegas de residência, Patrícia, Rony, um beijo para vocês se assistirem um dia. Fizeram parte da minha família. Legal. Tá? E é fundamental estruturar o nosso entorno, ter um bom alicerce para ser um bom profissional. Se você não tiver um bom alicerce, você não vai ser um bom profissional. Legal. É necessário. Tá aí a mensagem do Dr. Alexandre para vocês. Doutor, o que nos últimos anos mudou na sua vida, na sua carreira? O que aconteceu? O que você acha que mudou? Sei lá, uma mudança de mindset, alguma coisa? Como é que foi isso? Vai completar agora 5 anos de um acidente extremamente grave que eu sofri. Eu fui atropelado na estrada. Fui andar de bicicleta, eu sou atleta, gosto de praticar esportes e saímos num grupo, eu e mais 3 amigos, para andar de bicicleta na estrada. Nós iríamos até Tanabi tomar um suco. E naquela manhã do dia 23 de dezembro, nós fomos atropelados na estrada. Infelizmente, um colega aquele dia perdeu a vida, que Deus cuide do Rodrigo. E aquele dia, realmente, você começa a dar valor em coisas que você talvez não desse tanto valor, tá? Em pessoas que você não desse tanto valor. E aquilo na minha cabeça me mostrou que, assim, eu estou aqui, eu tenho uma missão para cumprir, eu tenho muita criança para cuidar ainda. Então,
Depois daquele acidente, eu me dediquei muito durante meses na minha recuperação, porque eu tive fraturas expostas na mão direita, várias escoriações pelo corpo. Então, a recuperação foi uma recuperação difícil e dolorosa. E eu tinha certeza que eu precisava melhorar, não só pela minha família. Eu tinha uma filha de 8 anos, à época, 9 anos. A Valentina estava com 9 anos. Mas eu tinha crianças para cuidar, eu tinha muita coisa para fazer ainda dentro do hospital, dentro da minha clínica. Então, eu tive a certeza de que eu precisava mudar, que eu precisava melhorar. E foi isso que me moveu para seguir em frente. Porque não é fácil, não é fácil. Você estar entre a vida e a morte não é fácil. E quanto tempo o doutor ficou ali nessa fase de recuperação assim, intensa mesmo? E hospitalizado? A fase mais difícil foram 2 meses. E até recobrar assim, toda a situação de trabalho em torno de 6 meses. E como é que foi essa de olhar a mão fundamental, né? Você tem uma mão que foi... E você vive da mão, né? Sim, sim. E isso foi o que mais, assim... Acho que cria dúvida, né, Renato? Cria dúvida se você vai ser capaz... Porque os dedos estão ali, a mão está ali, mas a mobilidade vai ser a mesma, a destreza vai ser a mesma, o tato vai ser o mesmo, porque o cirurgião, ele ainda depende muito disso, né? Obviamente, com o advento de outras situações da cirurgia minimamente invasiva, da cirurgia robótica, a gente tem essa questão de tato, ela perde um pouco o sentido, mas hoje em dia ainda não. E a gente depende muito dessa destreza. Então... Sim, tivemos momentos de dúvida. E valeu a superação, né? De olhar e falar, temos que seguir, né? Com certeza. Olhar para a missão, a missão está acima de tudo. Sim, a gente olha para trás agora, vamos se completar 5 anos. E nesses 5 anos a gente completou quase 2.500 cirurgias. Muito bom. Então, a caminhada foi boa. Então, Valentina, ó, tá aí, seu pai tá bem aqui. Sim. Graças a Deus, né? Inteiro, tá aí ajudando muitas crianças. Muito bom. Doutor, quero agradecer a tua presença aqui, dizer que eu sempre fico muito feliz de poder contar histórias, né? Histórias de pessoas que batalharam, que lutaram, né? A gente vive uma sociedade hoje, infelizmente, né? Que parece que tudo tá meio que pronto, né? E talvez as pessoas olhem para nós hoje e não sabem do que foi trilhado, né? Não estamos falando isso com nenhum rancor, nada, mas é importante para a gente saber as histórias, né? O que fez a gente chegar até aqui, né? Sim. Então, a gente também, eu fico muito feliz hoje. Eu nunca imaginei, quando eu cheguei aqui em Rio Preto para a gente lançar a revista Saúde, que eu ia estar aqui hoje gravando um podcast, sabe? Com tantos especialistas, com especialistas igual a você. Nunca passou pela minha cabeça. Mas eu trilhei meu caminho, as portas foram se abrindo, a gente foi se abrindo, né? Eu e a Kelly, e hoje nós temos uma equipe maravilhosa, são 20 pessoas trabalhando aqui, quer dizer, mas a gente foi trilhando, né? Foi fazendo foi trabalhando, foi fazendo, e aí temos história para contar hoje. Sim. Né? A gente vai construindo essa história e que bom que a gente pode... apresentar assim, um pouquinho da cirurgia pediátrica, que é um ramo, que nem a gente conversou, desconhecido, mas que é um ramo muito bonito dentro da medicina, uma área muito bonita dentro da medicina. Falar para os jovens médicos que estão aí na faculdade, conhecerem a especialidade. Não são todos os hospitais que têm essa especialidade, porque é uma coisa um pouco mais restrita, mas deixar para eles a oportunidade de conhecer, de apresentar a cirurgia pediátrica e de deixar de mensagem para eles que vale a pena. Medicina vale a pena, desde que você tenha como objetivo final cuidar das pessoas. Se você tiver esse objetivo, vai dar certo. Afinal, quem opera as crianças? Acho que era essa a grande dúvida, né? Porque tem o pediatra que cuida da criança, né? E tem os médicos que cuidam dos adultos e quem opera as crianças. Então, vocês tiveram o prazer de conhecer com o doutor Alexandre. Doutor, obrigado, viu? Obrigado. Tua presença aqui foi muito bom, viu? Muito bom mesmo poder contar um pouquinho dessa tua trajetória. E depois agora o doutor escreveu, nós temos uma reportagem muito bonita falando da carreira dele também,
Depois tudo isso aqui vai num portal nosso, onde vai estar lá também o currículo dele, vai estar os contatos também, que é muito importante, né? Às vezes você passou por um pediatra, alguma coisa, e você quer escutar uma opinião, uma segunda opinião também, né? Então é importante escutar a opinião do especialista. Eu sempre digo assim, sabe, doutor, a pessoa que não pode, o paciente ou o pai ou a mãe não pode ficar com dúvida. Ele tem que buscar esclarecer. Sim. E buscar onde ele também vai sentir confiança, né? Então, assim, não sentiu confiança com o médico, tá tudo bem também. É que cada um tem não significa que você vai acertar 100% com todo mundo. Pô, você não sentiu confiança ou não sentiu a vontade, porque às vezes opinião. Às vezes não conectou, né? Não é questão que É uma relação de confiança, uma relação de construção que precisa ser feita. Então, se não conseguiu com o primeiro colega, procura uma segunda opinião. Às vezes, quando o colega fala de cirurgia, a gente fica em dúvida, entregar o filho na mão de um cirurgião. Então, é importante, às vezes, escutar uma segunda opinião. E, às vezes, na hora que você escuta a segunda opinião, você até gosta da primeira. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Não é questão aqui de dizer que o primeiro é ruim e tal, mas é aquela coisa de sintonia mesmo, né? De entrar em sintonia e se sentir legal, à vontade. Bom, meus amigos, então vocês fazem o seguinte, se vocês gostaram desse vídeo, vocês compartilham. Vocês também podem curtir e podem se inscrever no nosso canal, que é um canal que é novo, mas ele está crescendo a cada dia, porque aqui nós estamos trazendo sempre médicos que são especialistas. Eu sempre falo para vocês, eu não falei no começo, doutor, mas aqui, no caso do doutor Alexandre, ele tem 2 RQEs, que são os registros de qualificação de especialidade, que no caso dele, ele teve, como nós contamos aqui, que ele teve que fazer a cirurgia geral para depois fazer a cirurgia pediátrica. Então, são 2 RQEs que ele tem, ou seja, esse RQE significa que o CFM, o CRM local, deu a ele o título de especialista. Não que deu, né? Ele teve que fazer uma prova, uma residência para... E daí, lógico, ele passando nessa prova, o CFM conferiu a ele o título de especialista. Então, muito importante você saber, se um médico é especialista, ele precisa ter o RQE. Sim. É isso aí, né, doutor? Sim. Obrigado, doutor Alexandre. Pessoal, obrigado, Vitor, mais uma vez. Obrigado por me acompanhar aqui. Muito bom, pessoal. Aqui mais uma história contada, certeza do dever cumprido. Isso aí que vale a pena. Legal? Valeu, até a próxima.